Boa noite, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus seja com todos vós. Meus queridos, pela graça de Deus, nós estamos ministrando na Igreja Presbiteriana em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, os estudos baseados no caderno Verdades Essenciais da Fé Cristã, de R6 Pro, e nós estamos agora no primeiro caderno. Quero lembrar que nós já estudamos esse caderno, depois estudamos o segundo e o terceiro, mas quando nós estudamos esse caderno não estávamos ainda na pandemia e, portanto, não tínhamos gravado ou transmitido pelo Facebook ou pelo YouTube. E por causa disto, nós já gravamos e já transmitimos, já estudamos o segundo e o terceiro caderno, e a gente então voltou a estudar o primeiro caderno para que fique presente ou gravado aqui no YouTube. Queremos pedir aos irmãos que possam se inscrever aqui no canal da igreja, Igreja Presbiteriana de Vitória, PE, que é a Igreja Presbiteriana de Vitória de Santo Antão, Pernambuco, e você se inscreve, clica no sininho para receber as notificações quando postarmos mensagens, estudos, ou mesmo transmitirmos os cultos da igreja ao vivo, e também para que você possa dar o seu like e compartilhar com outras pessoas de sua família, dos grupos que você conhece, para desta maneira a gente espalhar a palavra de Deus para o maior número possível de pessoas. Não esqueça de clicar aí no sininho e se inscrever no grupo da igreja. Também esses estudos a gente também compartilha, a gente também divulga no canal PRPC Joás Luciano Almeida, que é o meu canal, também no YouTube, e a gente pede que você faça a mesma coisa, se inscreva em nosso canal, compartilhe, e você também clique no sininho e no joinha, no like lá, para que a gente possa também continuar enviando material por esse canal. Vamos então começar o estudo de hoje. Nós falaremos sobre a incompreensibilidade de Deus. E o texto básico se encontra em Romanos capítulo 11, versículo 33 a 36, que nos dizem: a maravilhosa sabedoria dos desígnios de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos orar? Amado Deus, em nome do Senhor e Salvador Jesus, ilumina os olhos do nosso coração e ajuda-nos a contemplarmos as maravilhas da Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Ajuda-nos não apenas a compreender, mas a vivermos segundo as instruções da Tua lei. É o que rogamos, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, como eu disse, nós vamos estudar a incompreensibilidade de Deus. Isso, de forma bem resumida, significa que nós não temos, nós, eu e você, nós, seres humanos, nós não temos como compreender a Deus. Isso, entretanto, não quer dizer que não possamos conhecer a Deus. Uma coisa é você compreender o todo, outra coisa é você conhecer e se relacionar com a pessoa. Durante uma palestra nos Estados Unidos, um estudante perguntou ao teólogo suíço Karl Barth: Dr. Barth, qual foi a coisa mais profunda que o senhor já aprendeu em seu estudo da teologia? Barth pensou por um momento e depois respondeu: Jesus me ama e isto eu sei, pois a Bíblia assim o diz. Sim, parece algo simples, parece algo
fácil de ser compreendido, mas é profundo. E, de fato, é a coisa mais profunda que a gente pode compreender, é o amor imensurável de Deus para com o seu povo, para com os eleitos, para com a igreja, para com aqueles que creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Calbart, ele pensou por um momento, e ele disse isso, e essa expressão, Jesus me ama, isto eu sei, pois a Bíblia assim o diz, é um trecho de um corinho para crianças. Os estudantes sorriram diante da resposta tão simplista, mas a risada deles tornou-se um sorriso tímido, quando lentamente perceberam que Calbart estava falando sério. Sim, irmãos, precisamos compreender que coisas profundas, conhecimento profundo, não significa conhecimento complexo, não significa informações difíceis de serem compreendidas. O conhecimento profundo, ele pode ser simples, no sentido de é facilmente compreendido, dá para ser explicado e compreendido no sentido de você crer e você saber daquela informação. Mas a profundidade, o tamanho desse conhecimento, o efeito dele sobre nós e que deveria, na verdade, exercer, é de fato importante e profundo e a gente precisa reconhecer. Calbart, ele deu uma resposta simples para uma pergunta profunda. Ao fazer isso, Calbart estava chamando a atenção pelo menos para duas noções de vital importância. Primeiro, na verdade cristã mais simples reside uma profundidade que pode ocupar a mente das pessoas mais brilhantes por toda uma vida. Na verdade cristã mais simples reside uma profundidade que pode ocupar a mente das pessoas mais brilhantes por toda uma vida. Então, a verdade cristã, ela contém profundidade. A mais simples verdade cristã, essa que a gente acabou de citar, da musiquinha infantil, ela possui uma profundidade gigantesca e faz as pessoas mais sábias e com a sua inteligência mais desenvolvida refletir e pensar por muitos anos ou por toda a sua vida acerca daquele tema. A segunda noção importante é que, mesmo no aprendizado da teologia mais sofisticada, realmente nunca ultrapassamos o nível de uma criança no entendimento das misteriosas profundidades e riquezas do caráter de Deus. Ou seja, por mais que nós estudemos e cheguemos a nos tornar mestres em teologia, doutores em teologia, pós-doutores em teologia, nos vários ramos da teologia, ainda assim, nós não vamos passar do fato de sermos crianças no quesito conhecimento do caráter de Deus. Meus queridos, precisamos entender algumas coisas, algumas verdades, e quero pontuar aqui. Primeiro, Deus se revela a nós em sua linguagem, em nossa linguagem, digo. Deus se revela a nós em nossa linguagem. João Calvino, ele usava outra analogia. Ele dizia que Deus fala conosco numa espécie de balbúcio. Como os pais se empenham em falar numa linguagem de bebê, a gente chama geralmente de manhês, né, que é a língua que geralmente a mãe usa com a criança, os cuidadores usam com a criança, o manhês, o bebês. Quando se dirige a seus filhos pequenos, assim também Deus, para se comunicar conosco, míseros mortais, ele precisa condescender a falar de maneira que possamos compreender. Ou seja, Deus não fala conosco na sua própria linguagem. Deus fala conosco dentro da nossa lógica.
dentro da nossa linguagem. Foi Deus que nos fez seres inteligentes, complexos, mas também foi Ele que nos fez seres com capacidade linguística. E o impressionante é que quando o Senhor criou Adão e Eva, o Senhor já os criou com a capacidade de falar, de pensar, de raciocinar. Deus instalou em Adão e Eva essa capacidade quando Ele criou e soprou nele, em suas narinas, o fôlego de vida. E Deus então instalou em Adão a linguagem, a mente, o pensamento, de modo que Adão ele pudesse raciocinar, falar, refletir, usando a linguagem. E Deus usa, portanto, a nossa linguagem para se comunicar conosco. Não usa a linguagem dele, mas a nossa. E dessa maneira, nós podemos compreender o que Deus quer, o que Deus revela, o que Deus manifestou da sua vontade revelada nas Sagradas Escrituras. Uma segunda verdade, um segundo ponto aqui é que não podemos compreender a Deus. Primeiro, Deus se revela a nós em nossa linguagem. E segundo, nós não podemos compreender a Deus. Nenhum ser humano tem habilidade de compreender a pessoa de Deus exaustivamente. Isso quer dizer que eu posso compreender aquilo que Deus revelou de si na sua palavra, aquilo que Deus revelou de si na natureza. Mas eu não posso compreender totalmente, exaustivamente o ser de Deus. Existe uma barreira que impede a compreensão total e abrangente do ser de Deus. Nós somos criaturas finitas. Mas é por causa do pecado que a gente não consegue compreender a Deus. Não. Mesmo antes de Adão pecar, mesmo antes de Adão e Eva caírem em pecado, eles não tinham poderes, eles não tinham capacidades intelectuais de compreender ao Criador, de compreender a Deus. Porque o finito, o limitado, não tem condições de abarcar o infinito. Deus é infinito em extensão, Deus é infinito em conhecimento, Deus é infinito em poder, e, portanto, o ser humano, mesmo antes de cair em pecado, não tinha capacidade de abraçar, abarcar todo o ser de Deus e compreender a Deus. E mesmo depois que formos para o céu, e mesmo depois que ressuscitarmos e estivermos com o Senhor no novo céu e na nova terra, na glória bendita, ainda ali, e mesmo assim, já regenerados e ressuscitados e glorificados e aperfeiçoados, ainda ali nós também não teremos poderes nem habilidades de compreender a Deus. Nós iremos entender muito mais do que entendemos hoje, mas nós não iremos compreender a Deus no sentido exaustivo, porque o conhecimento de Deus é infinito e, portanto, nós seres humanos finitos, mesmo depois da ressurreição, mesmo depois que estivermos no céu, continuaremos com algumas limitações, porque continuaremos sendo seres humanos. Seremos seres humanos perfeitos, aperfeiçoados moralmente, sem pecado, mas continuaremos sendo seres humanos com limitações, seres humanos normais. Então, precisamos dessa compreensão. Deus é um ser infinito. Nisso reside o nosso problema. Como o finito pode compreender o infinito? Os teólogos medievais tinham uma frase que se tornou um axioma dominante em todo o estudo posterior da teologia. O finito não pode apreender ou conter o infinito. O finito não pode apreender, conter o infinito. Você não pode colocar o oceano Atlântico, Pacífico, dentro de um balde de bacia ou dentro de uma bacia. Não dá para colocar o Mar Vermelho numa caixa d'água de 20 mil litros. Não dá para colocar o Oceano Atlântico também numa caixa d'água de 20 mil litros.
Não dá para colocar o Oceano Pacífico também numa caixa d'água de 20 mil litros. Por maior que seja a caixa d'água, por maior que seja a piscina, não dá para colocar nenhum desses mares e oceanos dentro de uma piscina ou dentro de uma caixa d'água. Então a gente precisa compreender que o infinito não pode ser contido, não pode estar ser abraçado pelo finito. O infinito, o ilimitado, não tem como ser abraçado pelo limitado e pelo finito. Meus queridos, nada é mais óbvio do que isso. Um objeto infinito não pode ser comprimido dentro de um espaço finito. E Deus é esse objeto infinito. Ele é infinito em extensão, em tamanho, ele é infinito em seu ser, ele é infinito em poder, ele é infinito em conhecimento, ele é infinito em todos os seus atributos, de modo que não dá para abraçar, abarcar, conter o infinito. Esse axioma, essa afirmação, comunica uma das doutrinas mais importantes do cristianismo ortodoxo. É a doutrina da incompreensibilidade de Deus. O nosso cristianismo ortodoxo, o nosso cristianismo bíblico compreende que Deus é incompreensível. O termo ele pode ser mal interpretado e a gente precisa ter cuidado quando a gente escuta esse estudo. Pode nos sugerir que já que o finito não pode apreender o infinito, então não podemos saber nada sobre Deus. E não é isso que esse termo significa. Quer dizer que Deus é incompreensível. O infinito não pode ser compreendido, contido, apreendido pelo finito. Ou seja, eu não posso saber tudo sobre Deus de forma exaustiva, final. Eu sei todo o conhecimento de Deus, sei quem Deus é e sei tudo sobre Ele e sei todo o conhecimento que Ele tem. É impossível um ser limitado abraçar o ilimitado. Se Deus ele está além da compreensão humana, isso não insinua que toda a nossa discussão religiosa não passa de tagarelice teológica e que, quando muito, somos deixados com um altar destinado a um Deus desconhecido? Essa é uma pergunta. E a resposta vem do terceiro ponto, que o nosso conhecimento é parcial e limitado. Portanto, nós podemos ter algum conhecimento de Deus, ainda que parcialmente, ou seja, não completo, ainda que limitado e não ilimitado, mas podemos conhecer a pessoa de Deus. Essa maneira, de maneira alguma, a intenção da doutrina da incompreensibilidade de Deus não significa que não sabemos nada sobre Deus. Então, essa doutrina não significa que não sabemos nada de Deus. Quando afirmamos a incompreensibilidade de Deus, nós não queremos dizer que nada podemos saber sobre Deus. Não queremos dizer que nada se pode saber a respeito de Deus. Você não pode conhecer nada de Deus. Não é isso que afirmamos. Antes, significa que nosso conhecimento de Deus é limitado, é parcial, muito além de um conhecimento ou de uma compreensão plena. Então, o nosso conhecimento a respeito de Deus é limitado, é parcial, não pleno, não completo, não exaustivo. O conhecimento que Deus nos dá através da revelação é real e útil. Portanto, nós já falamos no começo dos estudos, no livro, no primeiro caderno aqui, nós já falamos sobre a revelação de Deus. Então, o que Deus revela de si pela natureza e pelas sagradas escrituras, nós podemos entender, nós podemos conhecer, nós podemos saber aquele conhecimento que está revelado nas escrituras, que Deus revelou e fez registrar na sua palavra, a Bíblia Sagrada. Então,
podemos conhecer a Deus na mesma medida em que Ele escolhe se revelar a nós. O finito pode apreender o infinito, mas o finito jamais poderá abarcar completamente o infinito. Sempre haverá mais sobre Deus do que podemos apreender. Então, nós podemos aprender de Deus, aprender, conter aquilo que está revelado, aquilo que Deus revelou de si, aquilo que Deus revelou de si e fez registrar, aquilo que Deus revela de si pela natureza, pela criação. Nós podemos compreender, nós podemos entender, nós podemos aprender, mas não o conhecimento pleno de Deus, porque este não foi revelado. E também nós não temos condições de abraçar esse conhecimento infinito. Imagina se Deus quisesse nos dar o seu conhecimento infinito, ele nos entregaria uma Bíblia de tamanho infinito. Ela nem caberia no planeta Terra, de tão grande que era. Seria quilométrica. Na verdade, ela seria de um tamanho maior do que o universo. O universo só tem uns 100 trilhões de anos-luz de tamanho. Então, se a Terra, se a Bíblia, o livro de Deus fosse dado a nós de forma infinita, um tamanho infinito, para revelar tudo, todo o conhecimento de Deus, essa Bíblia não caberia no universo. Então, faltaria espaço no universo para caber tanto livro para falar sobre Deus. Não é na Terra. Eu não estou dizendo que faltaria espaço na Terra para esse livro infinito a respeito de Deus. Não, não é na Terra, é no universo. Porque o conhecimento de Deus é gigantesco e o universo inteiro não cabe o conhecimento de Deus e nem mesmo o próprio Deus. Meus queridos, o finito pode apreender, pode conter o infinito, mas o finito jamais poderá abarcar completamente o infinito. A gente pode aprender, a gente pode conter aquele conhecimento do infinito que foi revelado a nós. Sempre haverá mais de Deus para aprendermos, para conhecermos. A Bíblia se refere a isso da seguinte maneira: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Deuteronômio 29, 29. Martinho Lutero referia-se a dois aspectos de Deus, o oculto e o revelado. Uma porção do conhecimento divino permanece oculta da nossa vista. Esse conhecimento nós não temos, porque Deus não revelou, permanece oculto e, portanto, não tem como a gente saber, conhecer e apreender. E nós trabalhamos à luz do que Deus nos revelou. Então, nós só trabalhamos teologicamente a partir da revelação que Deus nos entregou, que Deus nos deu, que Deus fez de si mesmo e fez registrar nas Sagradas Escrituras. Nós, o que sabemos sobre Deus encontra-se nas Sagradas Escrituras. O que nós sabemos sobre Deus encontra-se no universo criado, especialmente a sua revelação especial às Escrituras, a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, e nós precisamos entender que esse conhecimento é justo, é verdadeiro, é digno de exame, e nós devemos não apenas examinar, mas nós devemos estudar para crescer espiritualmente e aplicar, viver em nossa vida cotidiana. Meus queridos, nós trabalhamos com o que foi revelado e não com o que está escondido e não com o que está oculto. Por isso, eu convido você a que possa se achegar à palavra de Deus, se achegar às Sagradas Escrituras e examinar conosco a palavra do Senhor, para que juntos possamos efetivamente conhecer a Deus. Nós não podemos compreender exaustivamente
a pessoa de Deus, porque ele é incompreensível. Ou seja, eu sou limitado para compreender a Deus. Mas Deus é cognoscível, Deus é conhecível. Nós podemos conhecer a Deus, nós podemos nos relacionar com Ele, nós podemos ter uma vida de comunhão com Deus, mediante a pessoa de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E eu convido você a que conheça a Deus mediante Jesus, seu Filho, para que você seja um salvo em Cristo, um filho de Deus, e desenvolva o conhecimento de Deus mediante a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Dessa maneira, você não apenas irá aproveitar o conhecimento de Deus, no sentido de se deleitar no conhecimento de Deus, mas você crescerá espiritual e pessoalmente no seu relacionamento com o Senhor. Se você estreitar a sua vida com Deus mediante a pessoa de Jesus de Nazaré. Que Deus use de graça e misericórdia para conosco. E que você possa compreender que, ainda que Deus seja incompreensível, eu e você não tenhamos poderes para compreender plenamente a pessoa de Deus, exaustivamente, totalmente a pessoa de Deus, mas nós podemos conhecer aquilo que Deus revelou de si mesmo e registrou nas Sagradas Escrituras. Esse material, a revelação de Deus, é registrada nas Escrituras. É nosso dever, é nossa tarefa, é nossa responsabilidade estudar, conhecer as Escrituras, colocá-la em prática em nossa vida. E conhecendo as Escrituras, examinando as Escrituras e colocando em prática, Deus seja glorificado, nós sejamos santificados, aperfeiçoados e aproximados ainda mais do Senhor nosso Deus. Que Ele continue nos abençoando, aplicando a sua palavra aos nossos corações, em nome de Jesus, nosso Salvador. Que você possa refletir sobre isso, que você possa não apenas refletir, mas você possa também colocar em prática esta verdade que você acabou de ouvir neste momento, para que você seja abençoado e seja uma bênção também na vida da igreja, na vida das pessoas à sua volta. Vamos orar mais uma vez. Soberano Deus, eterno Pai que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez e nos deu. Obrigado pelo privilégio, pela oportunidade que o Senhor nos dá de examinarmos a Tua Palavra e de podermos conhecer um pouco mais a Ti, conhecer um pouco mais ao Senhor, conhecer a Tua Palavra e desta maneira desenvolvermos a nossa comunhão e o nosso relacionamento pessoal contigo. Toma-nos em Tuas mãos e ajuda-nos efetivamente a vivermos para a glória do Teu nome. É o que rogamos a Ti agradecidos. Olha também para a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país, para este mundo moribundo que merece o justo castigo do Senhor, mas nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos da manifestação de Tua graça em Cristo Jesus para conosco e por isso te pedimos, usa, Senhor, de misericórdia, usa, Senhor, de compaixão, usa, Senhor, de piedade para conosco e dá-nos Tua graça e favor. É o que rogamos a Ti, em nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus e o amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão, as consolações do Santo Espírito sejam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Que Deus nos abençoe. Tenham todos uma semana na presença do Senhor Jesus, uma boa noite, debaixo da graça de Deus. Amém.